Você talvez já tenha feito muitas coisas tentando ficar bem, diversas práticas, terapias, estudos, mas talvez você ainda tenha dificuldade de colocar tudo isso que você aprendeu em prática na sua vida. E talvez por isso você ainda não esteja se sentindo conectado com a sua potência ou entusiasmado com o seu processo. E pode ser que esse esforço todo que você tem feito esteja até tendo um efeito contrário, de te fazer sentir mais desânimo ou indiferença por você achar que está constantemente estagnado. A gente aqui na Mova está nesse caminho de ajudar as pessoas com bons conteúdos há muito tempo. E a gente sempre se incomodou com o fato de que as pessoas se sentiam ajudadas por ter contato com novas ideias e visões de mundo, mas elas não conseguiam ou tinham muita dificuldade de, a partir disso, transformar realmente a vida delas. E elas ainda se tornavam dependentes de consumir essas ideias e visões, porque sentiam que pelo menos isso acalentava um pouco o coração delas. Então faz algum tempo que a gente está estudando, pesquisando e criando formas de ir além. E agora a gente vai muito além. Preparados? Respire fundo, senta na sua melhor cadeira, porque chegou o dia de contar para você uma novidade que a gente está há muito tempo querendo contar. Eu vou contar o que está acontecendo com a Mova agora, com a nossa empresa, com a nossa marca, com a gente como grupo. A gente vai apresentar aqui para você hoje uma ferramenta prática que estava sendo desenvolvida e construída há muito tempo. E essa ferramenta prática é um novo espaço de experiência. Vai ser uma plataforma feita sob medida para que você tenha um processo organizado e acompanhado do começo ao fim, para chegar no que a gente considera o seu verdadeiro sucesso, que é o sentimento de entusiasmo, de realmente se ver num processo de desenvolvimento em todas as dimensões do seu ser, conseguindo aprender com você mesmo, ao mesmo tempo em que você coloca em prática a sua transformação. Só que essa plataforma não cabe mais na Mova. Então, a gente vai trazer para você hoje uma nova marca. Fica com a gente aqui nesse vídeo para entender isso. E no final, a gente vai te convidar a ganhar um presente para celebrar junto com a gente o nascimento dessa nova marca. Um presente para você também dar um primeiro passo na sua jornada de mudança, sendo acompanhado de perto por nós. Então, no final desse vídeo, você vai entender a oportunidade que a gente está oferecendo para você. Mas a gente não consegue abrir muitas vagas para isso nesse primeiro momento, porque é um processo muito individualizado, muito cuidadoso. Isso aqui não é marketing barato, tá bom? A gente realmente vai te oferecer essa oportunidade gratuitamente agora, porque a gente quer aprender com você o que essa ferramenta que a gente criou realmente pode fazer na vida das pessoas. E o quanto as pessoas estão interessadas e estão precisando disso. Então não é mais um daqueles cursos gratuitos em que no final eu vou te vender um curso pago. Não é isso. A gente nunca vai fazer isso com você. Eu não concordo e eu não vou fazer com você esse tipo de marketing manipulador. Então assim, mesmo se você não tiver interesse nesse presente, escuta a nossa história. Porque a gente tem um vínculo muito afetivo com a Mova e com o que a gente está criando agora também. Um vínculo de muito amor com isso que a gente quer trazer para o mundo. E eu tenho certeza que você vai aprender, vai se inspirar muito só de ouvir a nossa história. Eu falo muito aqui, sobre observar o nosso processo individual de desenvolvimento. Mas esse processo de desenvolvimento também acontece e também pode ser observado em organismos sociais, coletivos. Então, eu vou começar mostrando de onde está vindo esse movimento do nosso grupo, da nossa empresa.
Nenhuma transformação acontece sem uma trama complexa de causas e condições, sem um processo. Então, lá vai. Eu sei que alguns de vocês já conheciam a Mova por ter sido a marca que trouxe a Monja Coen e o Zen Budismo para milhões de pessoas no Brasil. E a gente fez isso mesmo. E a gente fez muitas outras coisas também. E tudo isso fez parte de um grande sonho. Nós éramos muito jovens quando tudo começou, 20 e pouquíssimos anos, e a gente se juntou porque nós tínhamos esse sonho em comum. Nós queríamos mover o mundo. E a gente gostava de arte e gostava de fazer vídeos. Durante muito tempo, o slogan da Mova era esse: vídeos que movem o mundo. E a gente começou o canal aqui em 2014 para poder compartilhar com as pessoas aquilo que movia a gente. A gente trouxe diversos mestres de temas diferentes que adquiriram diversos tamanhos para o mundo e fizemos vídeos lindíssimos pelo simples prazer de fazer, de compartilhar. E isso realmente moveu muitas pessoas. Então, desde sempre, tem sido um trabalho incrível de fazer, mas a gente sonhava ainda mais alto do que isso. E a gente não tinha maturidade ainda para colocar os sonhos em prática. A gente não estava pronto para isso. A gente estava aprendendo a ter uma empresa, a materializar nossas ideias, a se relacionar entre a gente, se relacionar com parceiros e também com o mundo, como uma empresa que tem algo a oferecer, algo que tem valor para as pessoas. Então a gente teve que estudar muito sobre muitas coisas. E a gente teve que aprender muito sobre nós mesmos, sobre o que a gente queria e podia fazer. E isso tudo foi um processo difícil, de muito crescimento e muitas dores também. A gente passou por todo tipo de sistema de gestão, por diversas configurações de equipe, por diversos tipos de produto, por diversas fases financeiras. Então a Mova tem sido uma grande escola. Mas agora a Mova está morrendo como marca e como história dentro de nós. Já há algum tempo que a gente vinha sentindo que a Mova, apesar de ser um trabalho que a gente amava muito fazer, não representava totalmente mais os nossos anseios. Nossos anseios tinham mudado. O próprio processo de fazer a Mova começou a mudar a gente por dentro. E essas nossas mudanças internas levaram a uma recente e grande desconstrução das relações, a uma reorganização daquilo que a gente queria oferecer para o mundo e a uma reconfiguração de como a gente se posiciona no mundo. Quando a gente viu, a gente não estava mais criando a Mova. Ficou um vazio dentro de nós, um vazio aqui, mas esse vazio foi o que deu espaço para uma nova semente nascer dentro da gente. E essa nova semente agora quer nascer para o mundo. Hoje eu quero que vocês conheçam a Voa. A Voa vai ser a nossa nova marca. A Voa é um novo sentimento que quer fazer parte da sua vida. Sim, isso mesmo que eu disse. A Voa é um sentimento. Na Mova, a gente se esforçava muito para mover montanhas e movíamos. E era duro, era pesado, mas agora o sentimento que a gente tem com a Voa é de que ela apenas acontece, com muita energia sendo direcionada para ela acontecer, mas sem a sensação de estar fazendo esforço. E essa é a essência da Voa. Agora eu vou falar para você
que tipo de pessoa que a Mova criou que pôde abrir espaço dentro de si para deixar nascer a Voa. A Mova criou pessoas que hoje têm coragem de se arriscar no desconhecido. Pessoas que tiveram que passar muitos momentos da vida sem ter nada a que se agarrar, sem um chão para cair, sem a menor ideia do que ia ser do amanhã. Então a Mova criou exploradores, investigadores, que criam respostas para a vida a cada passo. E ao mesmo tempo, pessoas que se deixaram ficar tão perdidas quanto ao trabalho que iam fazer no mundo, que acabaram se tornando especialistas naquilo que mais importa para elas, que são elas mesmas. A Mova ensinou a gente a viver num estado de flow. Vocês já ouviram falar disso? As pessoas usam esse termo para se referir à sensação de que a vida está fluindo, de que você se sente imerso no que você está realizando, que você confia no desenrolar das coisas e sente prazer com isso. Eu sei que muitos de vocês buscam isso, almejam isso como uma ideia, mas poucos entendem o que realmente significa isso na prática. Você consegue imaginar o que é você não saber como você vai se sustentar financeiramente daqui a 3 meses, mas mesmo assim você decidir apostar em realizar o seu sonho, que você não sabe se vai dar certo ou não, porque você nunca fez isso antes? Você consegue imaginar o que é seguir sua intuição sobre o que fazer, sem saber exatamente no que isso vai dar? Vou dar um exemplo para vocês. A gente intuiu que a gente tinha que gravar esse vídeo para vocês explicando sobre esse processo de mudança da marca e explicando sobre qual é a proposta da nossa nova marca. E a gente marcou o dia de gravar esse vídeo, era hoje, e nos últimos dias eu estava muito incomodada de escrever o roteiro desse vídeo e eu não estava conseguindo parar para escrever. Eu não estava entendendo também por quê. Uma parte de mim achava que eu estava só procrastinando por causa do incômodo, e outra parte de mim estava querendo se dar o direito de descansar ao invés de escrever. E isso estava dando medo. Será que eu vou conseguir fazer esse vídeo? E aí, hoje, no dia de gravar, eu precisava de uma vez por todas terminar o texto e eu resolvi validar que eu não estava me sentindo bem de fazer ele, e conversei com o Gustavo sobre isso. E juntos a gente chegou na consciência de que a gente ainda não tinha as palavras certas para explicar o coração do que a gente está oferecendo para as pessoas. E aí a gente conseguiu chegar juntos nessas palavras no dia de explicar para vocês. Eu não entendi primeiro e depois planejei como explicar. Se eu tivesse escrito antes, só para cumprir a tarefa, sem entender, talvez eu tivesse ficado apegada àquilo. Isso talvez tivesse me impedido de entender. Vocês têm ideia da sensação de risco que é acolher a dúvida entre se você está procrastinando ou descansando no meio de um processo criativo? E do ganho que é para o processo você ter se arriscado a suportar essa dúvida e se permitir escolher não fazer enquanto você não se sentiu confortável de fazer, enquanto não fluiu fazer. Você consegue viver com esse grau de risco em todas as dimensões da sua vida? E assim, não é porque eu entendi no dia que é menos consistente, ou que tá mais verde ou mais frágil. É porque tem coisas que já estão existindo muito concretamente, mesmo antes da gente conseguir colocar em palavras. E a gente também tem que conseguir conviver com essa falta de nome para uma coisa cuja existência precede um nome. Você consegue permitir a existência daquilo que você ainda não é capaz de dar nome, de um sonho, por exemplo? Você sente que você tem recurso interno para pagar esse preço de não se desviar de quem você realmente é, em troca de uma sensação de segurança, em troca de certezas? Porque tudo isso que eu falei aqui deixa a gente numa sensação de risco, de estar totalmente fora da nossa zona de conforto,
de estar se jogando num abismo, uma sensação constante disso. Você tem recurso interno para pagar esse preço, para viver o que realmente significa viver em estado de flow? E se a resposta for não, eu quero que você veja isso com muito amor e com muito respeito, porque se você não tem recurso interno para viver isso, porque você ainda precisa de uma sensação de segurança, você está fazendo uma escolha sábia de não viver isso. Porque não é fácil viver no estado de flow, pode enlouquecer uma pessoa que não tem recurso interno para isso. E você pode escolher viver com mais segurança. Só que você só vai se sentir livre se você pelo menos tiver consciência de que você está escolhendo isso, porque a segurança é importante para você. Bom, a Mova ensinou a gente a entender o que uma pessoa precisa para viver nesse estado. Precisa confiar muito em si mesma. Precisa respeitar muito a si mesma. Precisa amar muito a si mesma. E precisa estar muito, muito, muito conectado a si mesmo, na sua essência. Porque para viver nesse estado, você tem que se desapegar de toda ideia que você faz de você mesmo. Você tem que conseguir curtir, viver num constante mergulho no desconhecido. Porque a sua vida passa a ser uma expressão de quem você realmente é. Mas você nunca tem certeza absoluta de quem você realmente é. Porque o próprio processo vai transformando você numa versão nova de você, que você está sempre reconhecendo. Então, a gente está fazendo isso há 12 anos. E nesse processo, a gente teve que se munir de todos os recursos internos que foram necessários para aprender a viver isso com entusiasmo, com confiança e não mais com sofrimento. A gente sofreu muito também, tentando viver isso sem os recursos. Mas isso que a gente conquistou e está vivendo hoje com consciência é o que a gente chama de viver em alinhamento. E a gente, observando a nossa própria trajetória, a partir dos conhecimentos que a gente tinha, a gente mapeou, primeiro, o que significa viver em alinhamento. E nesse mapeamento, a gente percebeu que esse alinhamento acontece em 2 eixos do nosso ser. Um primeiro eixo é o eixo vertical, é o alinhamento entre o nosso sentir, pensar e fazer. Vocês que estão acompanhando os vídeos aqui do YouTube já perceberam que a gente não subestima a totalidade, a inteireza e a grandeza do seu ser. Então a gente cuida de cada imagem, de cada som, para vocês não ficarem só na dimensão do pensar, daquilo que é possível colocar em palavras. Para vocês terem uma ideia do cuidado e da dedicação que a gente tem com isso, a gente desenvolveu e criou os nossos próprios microfones, imprimiu eles em impressora 3D para captar sons da natureza de uma forma em que você, ao escutar, se sente realmente imerso nesse ambiente. A gente faz as nossas próprias músicas, nossas próprias imagens. A gente escolhe cada palavra que a gente traz aqui, porque a gente sabe da potência que tem essas sutilezas e a gente acolhe toda essa necessidade do seu ser, que às vezes você nem sabe que você tem, de não ser subestimado nessa sutileza. As imagens, as palavras, os sons e as músicas que a gente conscientemente escolhe para trazer para você transportam você diretamente para a dimensão do sentir. E agora, a gente está finalmente deixando a Voa nascer para o mundo, porque a gente está preparado para ir mais fundo. A Voa é uma prática. A Voa é uma ferramenta para você praticar se conectar com você mesmo. E dentro dessa ferramenta, a gente direciona esse alinhamento entre o sentir, o pensar e o fazer dentro de exercícios práticos de conexão com você mesmo, de expansão de consciência sobre si mesmo. E o segundo eixo de alinhamento que a gente mapeou é um eixo horizontal e tem a ver com o caminho que a consciência que você ganha sobre si mesmo faz para se tornar matéria.
para se tornar a sua vida concretamente. A gente mapeou 5 dimensões desse caminho. A primeira é a dimensão em que a gente vê que a gente muda e que a gente consegue permitir isso, facilitar e direcionar isso. A segunda é a dimensão em que a gente se dá conta de que a gente cria, que a gente se conecta com essa potência do ser humano, que é criar uma coisa que não existe ainda. A terceira é a dimensão em que a gente expressa, que a gente consegue trazer essa criação nossa para o mundo, incluir isso no mundo e lidar com as implicações disso. A quarta é a dimensão em que a gente estrutura, que a gente é capaz de sustentar e ser sustentado materialmente por uma vida totalmente alinhada a quem a gente é no momento. E a quinta dimensão é a que permeia e une todas as outras. É a dimensão em que a gente observa esse nosso caminho. E a gente vê que a gente se transforma a partir desse caminho. E a gente consegue assistir o quanto a gente é transformado por isso. A gente também mapeou quais são os principais muros que impedem ou limitam as pessoas de fluir por esse caminho, de viver em alinhamento, nesse estado de flow. E a gente percebeu que esses muros não são intransponíveis, eles são absolutamente transponíveis, porque a gente é capaz de aprender a atravessar eles. E a gente só não consegue atravessar eles porque não aprendemos. Simples assim. E não é nem aprender, na verdade, é lembrar. Vocês vão perceber nesse caminho que a cada insight não parece que vocês estão aprendendo, parece que vocês estão relembrando. A gente aqui na Voa ganhou entendimento a partir de muito estudo, muita prática, da observação da nossa própria experiência e também da experiência de pessoas próximas que estão vivendo em estado de alinhamento de forma intuitiva, de que a forma como esses muros se criam e se dissolvem e como esse alinhamento acontece, tem esse mecanismo universal. Cada pessoa pode interpretar esse mecanismo a partir das suas vivências, das suas potências e fragilidades, mas o mecanismo é o mesmo. E a nossa rota é feita para vocês conseguirem reconhecer os seus próprios muros. Ultrapassar eles é uma consequência natural de reconhecer. Apenas acontece. E se tornar potente é apenas uma consequência natural de se conectar consigo mesmo. Isso é a Voa. A gente chamou esse caminho do eixo horizontal de alinhamento de Rota Voa 5D, porque é um caminho que percorre essas 5 dimensões para o seu ser alcançar o que a gente considera o verdadeiro sucesso, que não é ter chegado em algum lugar. É você estar constantemente entusiasmado com o seu processo, entusiasmado de estar no caminho. Isso para nós é o verdadeiro sucesso. É claro que esse caminho leva naturalmente, sem a sensação de estar movendo montanhas, a materialização de uma nova vida. Na Rota Voa 5D, como você vai se conectando e se alinhando com a sua potência, com a sua verdade, o que naturalmente acontece é que a sua vida material começa a mudar, porque ela passa a expressar essa sua nova versão. Não importa o quanto você ainda possa crescer também. A sua vida reflete a sua verdade do momento. Então, esse é um cuidado que a Voa tem com você, de organizar o seu processo de conexão consigo mesmo e de acompanhar você nisso, apoiar você, apoiar para que você aprenda com você mesmo. Nosso objetivo é que você ganhe autonomia e nunca mais precise das nossas ferramentas. Nossas ferramentas são só aquela mãozinha segurando a bicicleta, sabe? Quando a gente ainda está aprendendo a andar. E uma hora você se solta e você voa. Então a plataforma da Voa vai disponibilizar várias ferramentas práticas divididas por cada dimensão da Rota Voa 5D. E cada ferramenta é uma jornada composta por vídeos que orientam você a fazer exercícios, é totalmente prático, e também escutas profundas
que são áudios imersivos, como as meditações guiadas que a gente já tem aqui no canal, onde você é guiado a integrar o exercício que você fez ao campo do seu sentir e ao seu corpo, para você conquistar aquele alinhamento vertical que eu mencionei. E também, a cada passo, você é convidado a compartilhar sobre o seu processo, interagir com pessoas que também estão nesse mesmo caminho, e a gente vai estar ali disponíveis para responder dúvidas, para te dar um olhar mais amplo de fora sobre você mesmo, para te orientar, te acompanhar, te apoiar. Você vai poder acessar a gente de forma direta, sempre que você precisar. Para aqueles que querem e podem fazer um processo ainda mais acompanhado e aprofundado, a gente vai ter encontros presenciais também. Então, se você quer dar o primeiro passo nessa jornada, a gente está abrindo hoje 30 vagas para vocês experimentarem a nossa primeira ferramenta. E para nós também experimentarmos a nossa própria criação. Ela é a primeira ferramenta da jornada Muda. E ela te guia a você se conectar com as suas insatisfações e a escutar o que essas insatisfações querem te dizer. Porque o primeiro passo de qualquer mudança é poder acolher que você está insatisfeito. E acolher isso da forma correta, amorosamente, respeitosamente, para você poder ouvir qual é a orientação que essa insatisfação está tentando te dar. Como eu falei, nesse primeiro momento, as vagas vão ser gratuitas, não porque é uma isca para depois você ter acesso a algo mais completo e pago no futuro, mas porque nós precisamos entender como que essa primeira experiência reverbera nas pessoas. O que a gente pode melhorar ainda mais a partir dessa reverberação. E aí sim, depois, a gente vai oferecer a versão paga para todos. Vai ser acessível. Essas primeiras 30 pessoas vão construir junto com a gente a semente que vai ser levada para milhões de pessoas nos próximos anos. Então, se você quer dar esse passo com a gente, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. E aí vai ter um formulário para você preencher, que é para a gente conseguir selecionar as pessoas que estão com mais disponibilidade para esse momento. O que a gente está fazendo aqui no canal, a gente vai continuar fazendo. Esse é um grande legado que a Mova deixou para a Voa e que a gente vai honrar com todo respeito, vai fazer a melhor entrega possível aqui. Então, aos domingos, a gente vai continuar colocando os nossos vídeos, continuar criando os nossos ciclos gratuitamente para as pessoas poderem entrar em contato com essa nova visão que a Voa quer trazer para o mundo. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente está muito feliz, entusiasmados de entrar nessa nova jornada junto com vocês. Até a próxima!